muito bem-vindos ao Mulheres que Fazem aqui na WNTV. E hoje nós vamos falar sobre boas vibrações, sobre energia, sobre a física com o Wallace Lima. Wallace, muito bem-vindo. Muito obrigada por estar aqui conosco. Queria que você se apresentasse um pouquinho aos nossos web espectadores. Você é professor de física. Você é engenheiro eletrônico, é isso mesmo? Isso. O que fez você se voltar para a área de saúde, Wallace? Pois é, essa é uma pergunta que as pessoas sempre costumam de fazer, né? O que o engenheiro está metido com saúde, né? Então isso tem a ver com minha própria história de vida, né? Eu tive muitos problemas de saúde quando criança. E aí, naturalmente, que tinha problemas de garganta, né? Vivia com garganta inflamada, com febre alta e tomei muito medicamento, muito antibiótico. E não é de São Paulo, hein? Olha, você é de Recife, né? Não, na verdade eu não sou de Recife, eu sou do sertão de Pernambuco. Mas eu você moro em Recife desde 1975, então me considero meio recifense. Mas eu sou sertanejo, sou lá de Serra Talhada, 400 quilômetros de Recife. Nossa. Em 75 eu vim em Recife e estou até hoje. Então exatamente essa história me levou exatamente em função dos problemas que eu tive, a tomar muito medicamento, né, e tirei as amígdalas com 10 anos, porque a lógica... E aquela época tirava-se muito isso era moda, né, e minha irmã mais nova já tinha feito isso. Então, meu sonho também era tirar as amígdalas, achando que aquilo ia resolver meus problemas, né. E aí é a antiga, né, a antiga leitura mesmo da medicina, né, tem um problema, tem um problema inteiro, mas não é atual. O problema é a amígdala, né, então o que aconteceu? Eu vim desenvolver outros problemas, alérgicos. Consequências até da retirada da amígdala. Porque aí fragilizei meu sistema imunológico, né? Okay. E continuei nessa sina de tomar remédio, corticoides e tudo mais, e nada de melhorar. E então o que aconteceu? Eu descobri, por acaso, a homeopatia em Pernambuco, tem a farmácia mais antiga da América Latina. Eu encontrei um folheto falando de homeopatia, não sabia o que era, mas falava que era possível tratar doenças crônicas, né? E eu fui lá, me receitei com um senhor muito idoso. E ele me deu lá umas gotinhas. Pioneiro também, Era um dos pioneiros. Nossa, eram pesquisadores, que era bem velhinho ele, assim, muito gentil. E ele me deu lá umas gotinhas e eu comecei a melhorar, né? Então aquilo me impressionou muito. Depois eu descobri que era uma especialidade médica. Então eu conheci um médico, hoje é um amigo meu, né? Ele foi... o presidente da Sociedade Homeopática de Pernambuco, terminou que ele me convidou em 2011, eu fiz uma palestra no Congresso Brasileiro de Homeopatia, entendeu? E aí eu descobri que existiam outras formas de lidar com o aspecto das doenças, né, das enfermidades, sem ser necessariamente você ter que agredir o seu corpo. E que trabalhava sem ser invasivo e que trabalhava em outros níveis, né? Então, com o resultado que eu obtive com a homeopatia, eu me senti assim, fiquei tão impressionado com aquilo que eu fiquei assim naquela coisa de compartilhar esse conhecimento. Então minhas filhas eu tratei já assim com as medicina. Suas filhas desde pequenas foram desde pequenas com medicina natural, exatamente. Mas desde os episódios seus da infância até você se voltar completamente, você sempre seguiu a área em paralelo? Ou como é que foi a história da engenharia e da física? Como é que você encara? O que aconteceu é o seguinte, Beth, eu tinha uma paixão assim quase que inexplicável pela física, pela astrofísica, entendeu? Esses temas, a física moderna, a física quântica, relativista, sempre antes mesmo de entrar na universidade, eu comprava livros sobre esse tema. Era uma atração. Era uma atração. Minha mãe até ficava curiosa, mas por que você está lendo esses livros? Assim, eu não sabia bem explicar, mas era muito fascinante para mim esse universo, né? E aí eu me formei em engenharia eletrônica, mas aí eu já fui para engenharia eletrônica porque era uma área muito próxima da física, né? E terminou que eu deixei a engenharia para lecionar física. Eu ensinei física há mais de 20 anos. Hoje, pela minha agenda muito apertada, eu não tenho mais vínculo. Eu dou aula aqui na Unifesp, né? Agora, quinta-feira mesmo, eu vou dar aula na pós-graduação dentro do Departamento de Medicina, né? Cuidados integrativos. Então, dou aula assim esporádica na pós-graduação. Não para que eu tenha que estar diariamente, porque eu não tenho mais, né, condições de fazer isso. Vocês já vão saber por que ele não tem mais condição de fazer qualquer outra coisa. Então, o que acontece? E pelo meu conhecimento exatamente da física, eu fui percebendo que esse conhecimento, ele possibilitava trazer a base teórica
para essas terapias que existia muito preconceito, né? Ainda existe, né? Com as terapias energéticas, homeopatia, a acupuntura hoje foi disputadíssima aí pela classe médica, mas há 15 anos atrás a acupuntura era coisa de charlatão aqui no Brasil. A homeopatia também já é uma especialidade médica, mas tudo isso... São conquistas recentes, tudo isso que foge àquela lógica mecanicista, visão de mundo, né? De que tudo é matéria e você resolve a nível de matéria, ela sofre resistência porque a academia é totalmente voltada para essa base, a base do combate à doença através de medicamento químico, né? Vamos contar um pouco para os nossos web espectadores. O Wallace está trazendo aqui, ele é pioneiro e vocês vão escutar muito falar do Wallace, porque ele assim, aqui em São Paulo é a primeira vez que acontece, mas ele está trazendo para o Brasil e organizando no Brasil, as 2 primeiras versões foram em Recife, né? Simpósios internacionais, onde justamente o foco é mostrar e falar dessas novas possibilidades, eu vou dizer do campo da saúde, né? Muito mais do campo do que do campo da doença ou do que da medicina ou de um ou outro setor. Podemos falar isso mesmo? Nós vamos mudar essa cara do mundo, não é? Exatamente. A proposta que eu tenho, inclusive eu tenho feito palestras assim, onde eu tenho, as pessoas me perguntam o que é saúde quântica. Então eu tenho exatamente falado dessa perspectiva. Saúde quântica é uma nova cultura em saúde, porque na perspectiva que a gente trabalha, Beto, nós não temos um modelo de saúde, nós temos um modelo voltado para a doença. Então, o profissional ele entra na universidade, ele só aprende sobre doença. Né? Ele não aprende sobre o ser humano que está por trás do sintoma, entendeu? Ele tem muito pouco conhecimento desse ser humano em toda a sua dimensão, entendeu? Então, socioemocional, o que está por trás do sintoma? Então, o que é que acontece? Os profissionais de saúde, infelizmente, com esse modelo, né, bem mecanicista e cartesiano, eles estão se transformando em técnicos de passar medicamento. Eu, quando jovem, na adolescência, meu tio tinha farmácia lá no interior, eu costumava nas férias ir lá e eu percebia que os balconistas ali, né, que não tinham nenhum conhecimento de saúde específico, eles aprendiam a medicar as pessoas porque os médicos, eles liam as receitas, então eles sabiam tudo que os médicos passavam, né? Então, se chegasse lá uma pessoa precisando de uma consulta médica ou de alguma coisa, eles sabiam todos os medicamentos necessários. E mais, conversavam e aí eles tinham interação, entendeu? Uma interação que a medicina perdeu muito, né? Perdeu muito, porque o foco virou algo técnico, né? Algo técnico do ser humano que está por trás do sintoma, ele não é ouvido, entendeu? Então, chega 100 pessoas... Não, ele é o sintoma. Ele é o sintoma. Ele é o sintoma. E é o combate ao sintoma. O curioso nisso, Beth, é que se você olha para as estatísticas das doenças crônicas, né, depressão, câncer, diabetes, enfim, são assustadoras para os próximos 20 anos. Não são assustadoras, são terrível. É pior do que terrorismo. É grave e muito grave. Então, assim, é engraçado que a gente vive como se fosse uma miopia coletiva, que não há... nem sempre as pessoas têm clareza de dizer, olha, esse modelo, ele não funciona. Está obsoleto, ele não funciona, entendeu? Você toma remédio. Então, criou-se um modelo extraordinário de manter as pessoas doentes. Tanto que se você for para um médico com um problema cardiovascular, ou com diabetes, você vai dizer, você vai receber um tratamento, ele vai lhe dizer, se você perguntar assim, quanto tempo eu vou tomar isso aqui? Ele diz, olha, pela vida toda. E mais sério ainda, hein, gente? Eu gostaria de fazer um alerta agora, que não é meu feitio do programa, mas eu gostaria de fazer um alerta em relação a isso que o Wallace está colocando. No momento em que você começa a tomar determinadas medicações e entrega seu corpo a uma doença crônica, o teu sistema imunológico vai se fragilizando. Sim. Portanto, cada vez maior a dependência de um processo químico externo. Sim. Menos as possibilidades de saúde, né, Wallace? Exatamente, porque aí você vai comprometendo a inteligência do corpo. Né? Porque e viciando gerando uma dependência de algo químico que, na verdade, atua a nível do sintoma. Né? Porque uma pessoa com depressão, ela perdeu o significado de viver em algum nível. E aí você... Para saber disso, você tem que investigar o que é que está por trás e ajudar esse ser humano a ressignificar a sua existência. Não tem como você dar um remédio químico para ele e achar que isso vai ressignificar a vida dele. Não é possível. Ressignificar de forma nenhuma, mas ele vai torná-lo cada vez mais dependente mais de você. Dependente. O nível de dependência dos medicamentos de depressão mesmo são muito rápido, né? Muito rápido. Enfim, então a gente tem um modelo, né, que negligenciou o ser humano e que agride a inteligência do corpo, né? Porque a gente tem... se você vê uma célula, por exemplo, tem a capacidade de realizar 100 mil reações químicas no segundo. Então a gente tem que reconhecer que a célula é um ser inteligente. Altamente inteligente. Altamente inteligente. Então nós temos um sistema imunológico também com uma capacidade extraordinária
E aí hoje você tem... E se refazer, que era uma outra coisa que também não se sabia, e se refaz completamente. Sim, se reestruturar. Então, o que é que acontece? Nós temos um arsenal de defesa magnífico. Então, dentro de uma perspectiva de saúde, nós temos que criar as condições, né, para que essa inteligência opere. E que as pessoas tenham acesso. E que por isso acesso. Que eu acho o seu papel, Wallace, extremamente importante. Queria te parabenizar por isso. Né? Você está reunindo aqui em São Paulo, que eu acho que de verdade, a gente não pode negar isso, é um centro propagador, né? Sim, fundamental para o Brasil. Sim. E, infelizmente, o Brasil ainda está bastante atrasado nesse aspecto. Você tem um prêmio, inclusive, em medicina noética, não é verdade? Foi o pessoal Conta um pouquinho, porque acho que assim, foi o pessoal da Califórnia. Sabe o que é noético exatamente, a medicina noética, exatamente a medicina voltada para as questões da mente, né? Então, o Richard Amoroso, na verdade, ele reconheceu o meu trabalho, foi um reconhecimento do meu trabalho, de estar propagando um novo paradigma, não só no Brasil, mas no mundo. Eu tenho mundo inteiro, eu tenho viajado por outros países, tenho tido contato com cientistas, dialogando, exatamente propagando isso, né? Porque, na verdade, eu compreendo que se a gente tem um determinado talento para algo, então a gente tem que utilizar e tem que compartilhar. Não pode guardar para si, né? Não pode guardar, senão a gente adoece, né? Exatamente. Então, se a gente recebe um presente, a gente tem que compartilhar, né? Esse é o paradigma mesmo da saúde e da doença, né? Exatamente. Então, a gente tem feito esse trabalho, principalmente desde 2009, quando nós organizamos o primeiro simpósio. Então, reunir cientistas, pessoas de várias partes do mundo, que estão assim, que são cientistas, que são pesquisadores, né, que têm um conhecimento teórico e têm um conhecimento prático. Você está trazendo neste simpósio quantos profissionais? Olha, Beth, são... Está reunindo, né? É o seguinte, no todo mesmo, se juntar com os profissionais que vão fazer palestra na feira, são quase 80. Quase. Porque nós estamos trazendo 20 cientistas para o simpósio, que é o evento principal, digamos assim. Que está acontecendo agora, em setembro, no AMB. 13, 14 e 15 de setembro, o Masaru Emoto, o Amit Goswami, o Dr. Lai Ribeiro. São pessoas que têm um nível... O Dr. Gabriel Causas, um médico americano, está trazendo 120 casos de cura do diabetes, com alimentação viva, mudanças de estilo de vida, sem medicamento nenhum. Então, 40 anos de pesquisa, entendeu? Então, a gente está trazendo trabalhos consistentes. Por outro lado, na feira, que vai acontecer paralelamente no dia 14 e 15, nós temos aí quase 60 palestras. E está vindo gente de outros países. Nós temos pessoas da Rússia, nós temos pessoas da Itália, pessoas que estão trabalhando aqui do Brasil, com trabalhos assim que eu não conhecia e assim eu sempre me impressiono, né, nas minhas viagens. Você se interessou, não é? Então fica aí, porque no segundo bloco nós vamos falar especificamente deste grande acontecimento aqui em São Paulo, nessa semana, com o Wallace, e ele vai ter detalhes e fantásticas observações, tenho certeza para vocês. Volte já, não saia daí. Voltamos aqui no Mulheres que Fazem, hoje aqui na WNTV conosco, o Wallace Lima, que está trazendo este fantástico e que vocês com certeza vão se beneficiar muito. Mas vou contar uma coisa para vocês, se você gosta de doença, não apareça por lá, mas se você gosta de saúde, nesta sexta, sábado e domingo, no AMB, tem a exposição, a feira, né, Wallace? Que Expo Quanto e o Simpósio de Saúde Quântica e Qualidade de Vida. O terceiro, já é o terceiro. Né? O terceiro, mas o primeiro em São Paulo. O primeiro em São Paulo, Tanto exatamente. Sucesso em Recife no primeiro e segundo, que trouxeram com muito êxito, eu espero que assim, realmente tenha uma repercussão muito grande, né, aqui em São Paulo, para que possa, isso que a gente estava conversando, né, assim, a educação também se beneficiar, ou seja, as universidades, os currículos começarem a ter uma maior adesão efetiva nas suas cadeiras, né? Sem dúvida, Beth, esse aspecto aí é fundamental, né, porque o paradigma, né, os modelos de percepção da realidade, eles só vão mudar quando você tem a adesão do meio acadêmico, que é onde se propaga o conhecimento. E nós temos hoje um meio... nós temos a sociedade que vê o cientista, né, quase como um deus. Então, se o cientista não dizer que aquilo é verdade, as pessoas simplesmente descartam. E o mais grave é que nós temos comprovações científicas, mas elas não são veiculadas, elas não são nem conhecidas pelos nossos alunos. Exatamente. O que a gente está trazendo, são 20 cientistas de várias partes do mundo, né, no âmbito do simpósio, mais de 50
palestrantes também no âmbito da feira, de pessoas que estão trazendo trabalhos consistentes. Deixa eu entender, são 20 internacionais, não? No simpósio, dos 29 são de outros países. 29 de outros países? São 9 de outros países e 11 brasileiros, né? De várias partes do Brasil. Então, são cientistas que exatamente são pesquisadores de ponta que têm um conhecimento teórico profundo do que estão trazendo e o conhecimento prático, né? Como o Dr. Gabriel Kausen mesmo está trazendo 120 casos de cura do diabetes com alimentação viva, sem utilização de medicamentos. Nenhum, né? Nenhum. Inclusive, ele vai estar fazendo um workshop de aprofundamento depois do simpósio e depois vai estar fazendo, aqui no interior de São Paulo, um trabalho, até o sábado, a primeira vez que ele está vindo no Brasil, vai estar fazendo esse trabalho de aprofundamento. Então, a ideia é exatamente a gente compartilhar esse conhecimento com as pessoas, né, para que se sintam seguras. Que a gente está falando de ciência avançada, ciência de ponta. Né? O que há é que nós estamos num momento da humanidade de transição de um modelo científico. Então, um modelo, hoje ainda, que ainda predomina uma visão mecanicista e materialista de mundo, né, e a física quântica mergulhou no interior do átomo e disse, olha, não tem matéria, tem vibrações, tem energia, tem padrões energéticos que se materializam. Aliás, um neurônio está assim, distante do outro, eles comunicam toda hora. Pois é. E que o ser humano, a mente consciente, é o veículo. Então, a mente humana é o veículo da manifestação. Então, à medida que a gente se qualifica interiormente e ao invés de estar olhando para a doença, para o sintoma e combatendo essa luz que acende, né, a doença, ela na perspectiva do modelo quântico, ela se transforma numa oportunidade de investigação. Né, e o profissional de saúde, Beth, no futuro, a gente imagina que ele vai entender sobretudo de gente, porque ele hoje está se transformando num técnico de passar medicamento para doenças, para sintomas de doenças, né? Então, ele, na verdade, ele retira o sintoma, né? Ele seria um técnico para retirar o sintoma, mas nada a ver com saúde. E esse sintoma você tira daqui, ele aparece outra coisa. Exato, ali, né? Porque a saúde ela é ele vai migrando, né? E a pessoa, exatamente isso, né? O trabalho do Dr.